E hoje nós, da equipe Santo André na Lupa, viemos aqui no Parque Novo Oratório desbravar quais expressões culturais se escondem nessa região. Fosse tão caro o teto e o piso, se meu bolso não estivesse tão liso. E a gente veio aqui no Parque Novo Oratório, mais especificamente no Boteco da TT, trocar uma ideia com Billy Albuquerque. Ele participa do coletivo Rock ABC e é especialista em tirar fotos de bandas de rock and roll. Meu nome é Tarcísio João Albuquerque, conhecido como Billy. E eu sou aqui da região do ABC, morando atualmente no Parque Novo Oratório, em Santo André. Tenho uma ligação muito forte aqui com o Parque Novo Oratório. Meus avós vieram para cá em 67 ainda, quando o Parque Novo Oratório estava começando, porque era o Parque Oratório, né? E aqui, a parte de cá, é o Parque Novo Oratório. Então eu cresci por aqui, estudei, sempre trabalhei em Santo André e tal, né? Então eu tenho essa ligação forte daqui com as amizades, né? Os amigos e muita gente do rock. Billy, como que a fotografia apareceu na sua vida? Eu sempre gostei de registrar, sabe? De ter uma lembrança de onde eu ia, né? E quando eu comecei a ver as fotos, né? Meu pai, a minha mãe sempre gostou de fotografar a gente, né? Desde criança. E uma vez o meu pai, ele chegou em casa, ele trabalhava numa metalúrgica em São Bernardo, né? E ele ganhou uma máquina fotográfica numa rifa uma vez. Uma máquina Kodak, aquelas câmeras, né? Amadora, pequenininha, que você punha um flash em cima com um cubinho com 4 fotos, né? Você fazia para 4 fotos. Aí ele pegou uma Kodak, parecida com aquela ali que tá na estante, ó. Aí ele falou assim, poxa, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Ganhei uma câmera fotográfica. Aí eu catei aquela câmera, olhei assim, falei, poxa, que legal. Ô mãe, vamos fazer umas fotos? Aí ela comprou um filminho, fiz um teste, fotografei meus irmãos em casa e tal. Eu devia ter uns 14 anos na época. E fui assim, sabe? Eu peguei gosto pela coisa. Aí comecei a levar essa câmera em show, né? E fotografar um showzinho de alguém, fotografar aniversário dos amigos, dos meus primos. Isso com 15 anos, sabe? 15 anos, e fui 16, office boy. Aí eu pegava os filmes do patrão para revelar, comprava um filme para mim a mais. Aí a pouco eu peguei uma câmera melhorzinha, emprestada. Aí você vai entrando, né? Sem querer, já era um fotógrafo desde criança. Eu ia em show, eu gravava o show com uma fita cassete, sabe? Eu gostava de gravar os shows. E uma ocasião eu fiquei desempregado. Aí um colega meu falou assim, pô, meu, você é fotógrafo. Você já é fotógrafo. Você não sabe, mas você é fotógrafo. Começa a fotografar uns casamentos, umas festas, até se você arrumar um emprego, né? Se você arrumar um emprego, ou você para de fotografar ou você continua, né? Fotografa e trabalha na empresa e tal. E aí eu fui seguindo isso, fazendo isso, né? Ele me deu um flash de presente. Aí eu peguei uma câmerazinha Olympus e comecei a fotografar as festas dos casamentos Comecei com família, né? E aí fiz uma clientela e nunca mais eu arrumei emprego. Aí o pessoal fala, o Billy é o fotógrafo oficial dos shows no ABC. Não, é que eu sempre estou antenado e sei o que está acontecendo, né? Billy, você pode apresentar aí para o nosso público as câmeras que você trabalha, as que você usou até hoje? Atualmente eu estou usando essa aqui, né? Essa aqui é uma Nikon, trabalho com ela, estou assim para baixo direto com ela. E ela é um tratorzinho, meu, nunca falhou e é pau para toda a obra, né? Agora, eu comecei, na verdade, a vida profissional com essa câmera aqui, ó. Comecei com essa câmera aqui, na verdade, é uma Pentax, né? Era da época da fotografia analógica, né? Filme, né? E usei essa aqui por muitos anos, né? Aí quando entrou a era digital, eu peguei uma Canon na época e tal, e depois troquei e tô com aquela Nikon, né? E tem uma câmera aqui que é um xodózinho meu, eu guardo com o maior carinho, que foi a câmera que meu pai ganhou na rifa. Então, isso aqui é uma Kodak. Isso aqui é o que eu contei a historinha lá rapidinho, né? Que meu pai ganhou essa câmera na rifa, trabalhava na Ford, e trouxe para casa, ganhou, e eu peguei a câmera e falei, poxa, que legal, né? Meu pai falou, vou fazer o que com isso? É uma câmera de foto. Eu não sou fotógrafo, né? Meu pai era soldador na Ford, né? Billy, obrigadão pelo seu tempo. Legal, cara. Obrigado a você. Aqui do Santo André na Lupa, é uma honra ter você aqui com a gente. Isso aí, rock and roll. Obrigado. Meu nome é Antônio Inácio Siqueira Júnior, conhecido como Loli Siqueira. Comecei a fazer teatro há 30 anos atrás,
num projeto do colégio, na época chamava Colégio Beneraldo, que é uma escola pública. As pautas de trabalhar a questão de dar voz à comunidade, de ter projetos onde o adolescente pudesse ser protagonista ali do seu bairro, sempre foi algo que pulsou na minha veia. E hoje, 2023, eu estou num projeto chamado ABC Talk Podcast, que é um projeto que precisa ser muito estimulado, porque o podcast ele dá voz à comunidade. Então a gente trabalha com o lema: quem faz e vive o grande ABC passa por aqui. Saudoso Ale Bernardo que tem essa frase. A ideia é que cada artista da cidade possa mostrar de onde que veio, o que faz e deixar eternizado aí nas redes sociais. Então, hoje a função do ABC Talk Podcast, junto com toda a equipe aqui, é de deixar esse legado da arte do grande ABC e principalmente aqui da cidade de Santo André. A gente já entrevistou cineastas, entrevistamos artistas e a ideia é que venha cada vez mais pessoas mostrar essa arte. Eu estava conversando com o pessoal da ONG do Bem, lá do Parque João Ramalho, e toda semana a gente está lá com uma oficina, ou uma oficina de teatro, ou uma oficina para que o cara consiga gravar o seu áudio, que ele possa até mesmo vender um produto da sua comunidade, de repente uma pulseirinha, uma sacola, uma mesa. Eles fazem umas mesas lá que, olha o nome, né? Chama Patines. Então tem todo um trabalho com a arte. E nessa comunidade do Projeto Bem, eu faço a ideia também do podcast social. A gente está com oficinas lá nesse espaço e eu quero que cada vez mais esse jovem tenha acesso e a liberdade de poder ter o seu canal de comunicação. Isso que bacana, todo mundo poder falar da sua cultura, falar da sua quebrada, falar do que é bacana ali dos artistas, e antigamente isso era impossível. Então eu vejo, é muito positivo hoje as mídias sociais, o YouTube, enfim, que possa dar voz para as nossas ideias. Para finalizar, o ABC Talk Podcast, ele tem a pretensão sim de tornar isso um projeto para a cidade, e quem sabe aí vão nascer outros podcasts. E agora a gente vai trocar uma ideia com o Joey e ele vai contar pra gente como foi atuar em diversas linguagens artísticas diferentes. Meu nome é Joey, né? E eu moro aqui em Santo André e eu atuo em diversos nichos da arte. Sou modelo profissional, já morei fora, desfilei na Fashion Week e também atuo com artes plásticas, com organização de sarais, também faço performances, dança. Então acho que eu transito em vários universos assim da arte. Joey, como que é elaborar diversos trabalhos em várias linguagens artísticas diferentes? Para mim acho que não é um problema, porque eu acredito que a arte ele é mais um processo digestivo do que criativo. Então eu acho que tudo que se move no nosso cotidiano, uma criança chorando, acho que já é uma inspiração para a arte. Então eu acho que de fazer várias coisas ao mesmo tempo, acho que tem a ver comigo mesmo, né? Tudo que eu fiz, assim, de fazer... Quando eu trabalhava em empregos formais, fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Então eu gosto de juntar várias coisas de que as pessoas consideram divergentes, que para mim a divergência ela é somática. Eu acredito que tem um movimento que chama Movimento No Wave, que foi criado em Nova York, que eles fazem essa fusões de várias coisas, né? De vários universos. E eu gosto de mesclar esses universos, então para mim fazer várias coisas, acho que é muito natural, eu acho. E o que a arte e a cultura representam na sua vida? Acho que para mim, eu acho que eu não conseguiria sobreviver nesse mundo caótico sem a arte. Então acho que desde quando eu me conheço por gente, eu já era envolvido com arte, já gostava de arte, poesia, de cinema. Eu venho do mundo underground, né, que
que o mundo underground, né, digamos assim, ele fica a par da sociedade, no mundo mais subterrâneo, e é onde eu tivesse a liberdade para poder expressar as minhas artes, assim, que nesse mundo tem todo tipo de pessoas, ele recebe, né, todo tipo de público, de pensamento, de culturas, né, diversas. Acho que por isso também entra na outra pergunta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, de ter todo tipo de gente também, né? Você também atua como modelo profissional. Como é que surgiu essa oportunidade? Desde quando eu era bem novinho, eu já queria atuar como modelo, só que era mais difícil naquela época, porque eles me consideravam, né, rotulavam de modelo super fashion. Tem o fashion comercial e o super mega fashion. E eu teria que ser bem mais alto, tipo, ter 1,90 de altura. E teria que ser mais padrãozinho, né? Aí depois agora, já nesses tempos mais modernos, já veio outros tipos de modelo, tem as plus size. E eu comecei a correr atrás, assim, nas agências recebia muito não, assim. Aí depois eu comecei a trabalhar bastante, assim. Eu trabalhei acho que 6 anos como modelo profissional. Aí eu tava numa agência que começou em Londres, que pegava esses tipos diferentes de modelos que não eram apenas modelos, que eram diretores de arte, que eu também atuo como direção de arte. Eram escritores, tipo drags, e não eram só um rostinho, eram pessoas com personalidade, né? Então aí eu comecei a trabalhar, consegui fazer o Fashion Week, que eu tentei 2 anos para fazer a São Paulo Fashion Week. E foi a realização de um sonho, que eu desfilei para um dos maiores nomes da moda, que é o Alexandre Rescovitch. Fiz bastante coisa, acho que eu fiz tudo que eu queria fazer, viajei para fora, fiz capa de revista. E também entra no processo da arte, porque também acho que atuar como modelo é você se despir do que você é. Você tá ali, tá dando vida a um personagem, você não tem religião, não tem sexo, apesar de eu não me ver nem como homem nem como mulher, uma pessoa gênera. E em relação à cidade de Santo André e o Parque Novo Oratório, como eles influenciam no processo artístico que você produz? Aqui em Santo André, principalmente no Parque Novo Oratório, eu tenho muitas memórias afetivas, inclusive um livro que estou terminando de escrever agora na pandemia. Comecei na pandemia, na verdade, que se chama Vende-se um Corpo Insólito. Acho que tem parte das minhas memórias aqui do Parque Novo Oratório, inclusive um mercadinho aqui dos japoneses. Que eu lembro que na infância, minha avó, que já é falecida, frequentava esse mercado que existe até hoje, assim. Então eu lembro de coisas muito interessantes desse mercado. Até quando ele ia fechar, eu fiquei bem triste, que fazia parte da minha memória afetiva. Então tem as ruas que eu caminhava para ir para a escola. Tem essas lembranças, né? Que eu chamo de memórias pontiagudas, assim, que eu gosto muito. Eu acho que isso influencia, sim. Gil, obrigado pelo seu tempo, obrigado por receber a gente na sua casa. O Santo André na Lupa possa divulgar o seu trabalho para a população daqui. Obrigado. Minha carreira musical começou ouvindo Mamonas Assassinas. Por causa do guitarrista, né, que é o Ben Tinotto. Eu quis comprar a guitarra, pedi, fiquei anos e anos juntando, comprei a guitarra. Comecei a estudar e a minha primeira banda foi Judas Priest Cover. Já comecei logo no metal. Aí do metal, acabei caindo no pop rock, que era o que estava em alta na época, Charlie Brown e tal, com a banda Speedy Gonzales. Lançamos um álbum, depois eu lancei um álbum com o Flávio Villanova, que era o vocalista. Era mais pop rock ainda, mais puxado por Engenheiros, Paralamas. Só que aí eu foquei mais em administração, fiquei meio fora da área musical. Mas não tem como, quando a música tá no coração, ela acaba te puxando de volta. Aí eu entrei na banda Fact, que a gente tocou muito por Santo André. A gente tocou na Figueiras, Balada da Hora Extra, Santa Alameda. Bastante baladinha a gente fez por ali, tocava desde Alceu Valença até o Rapa, Charlie Brown. Tudo pra alegrar a noite da galera, né? Depois a gente acabou essa banda, voltei pro metal com a banda Devastarium, que a gente chegou a tocar em São Caetano, fez uns sons próprios, só que a gente tocava de Black Sabbath, com mais bandas assim, interessantes, Nightwish, enfim, tinha uma vocalista que cantava meio sinfônico, então era bem interessante. E com meus primos a gente formou o Projeto Mopri. Aí a gente tocou no aniversário de Santo André, tocou em Paranapiacaba, abrimos show pro Rapa. A gente passou no canal Music Box Brasil, passou o clipe da música Sem Massagem, a música Reflexão tem a participação da senhorita Paola, que ela toca com o Emicida, com todo mundo do rap, né? Só que aí o Mopri meio que deu uma pausa com a pandemia e tudo mais, aí cada um foi para um canto, e eu acabei focando na pós de áudio e na trilha sonora. Em 2017, na Embi Morumbi, na aula a gente formou a Trilab Sound. Eu e mais 2 sócios, e a gente trabalha com a pós total de áudio, desde composição de trilha sonora, efeitos sonoros, ADR, mixagem e até masterização 5.1. E em 2019
que uma peça minha chamada A Trilha teve estreia nos Estados Unidos, no concurso que foi SmackDown. Depois eu tive uma música no México, que é o Grito do Lobo, que foi para contrabaixo e tanto ganhou um festival quanto participou de outra mostra de música contemporânea. A partir daí eu comecei a compor mais pra cá, pra São Paulo, ganhei um prêmio na IMESP, entre as 5 melhores composições que eles selecionaram para poder tocar, que era para contrabaixo e flauta. Desde 2017 eu atuo compondo trilhas sonoras. Na pandemia eu acabei aproveitando a Lei Aldir Blanc, que aí eu contratei o meu vizinho, que é o Marcelo Mendes, que é jornalista. Ele entrevistou o pessoal que estava em situação de rua e a partir daí eu fiz um roteiro. E desse roteiro virou a animação Despertar Invisível, que ela foi exibida na Espanha e no Ceará. E ainda está concorrendo a festivais, então vocês podem ter notícias dela em breve e também acho que eu vou acabar liberando para vocês poderem assistir, que é bem interessante. Não dá para falar do Parque Novo Oratório sem falar de Marcelo Mendes, que é escritor, jornalista e um profundo conhecedor das histórias noturnas de Santo André. Boa tarde aí, rapaziada. A minha atuação cultural, ela vem de muito tempo, né, cara? Dentro do meu trabalho, eu sou jornalista, sou escritor, né? Tenho o trabalho todo voltado ou a maior parte dele voltado nessa área, tanto na área jornalística como em literatura e outras produções que eu faço. Algumas das suas obras falam de Santo André, falam do ABC. Como o Parque Novo Oratório e a cidade influencia nesse trabalho? Eu sou palmeirense. E a primeira noção social que eu tive na vida de pertencer a um grupo foi o time que eu torço. Eu tenho 52 anos, são 52 anos que eu tô ligado a isso. A segunda é o lugar onde eu moro, entendeu? Tudo que eu faço tá ligado com o lugar onde eu moro, o lugar onde eu vivo. O Parque Novo Oratório é o bairro onde eu cresci, é onde eu estou, na verdade, né? Eu nunca deixei de estar no Parque Novo Oratório. Então eu acredito que é importante estar dentro comigo, porque para onde eu vou, eu carrego isso, porque são origens, né? São raízes. E quando eu falo de raiz, eu não estou estereotipando isso, não. É raiz mesmo de coisa firme, né? Então isso está comigo. Onde eu vou, o lugar que eu moro está comigo. Porque é onde tem as histórias, as vidas e toda a minha formação. Marcelo, a gente sabe que você tem uma atuação grande, tanto no futebol de times grandes de São Paulo, quanto no futebol de várzea. Você pode falar um pouco sobre essa atuação? Desde 2013, né, quando eu comecei a cobrir futebol de várzea, que minha vida muda, né? Porque é o seguinte, quando tudo começou, a gente não sabia muito como era 2013, né? Eu tinha acabado de sair de uma cobertura das Copa das Confederações, direto para um terrão de várzea. Então ali eu não sabia exatamente o que ia encontrar. E aí eu encontrei um universo cheio de história, de vida, de poesia, de luta, né? De economia solidária, de pertencimento social, e tudo isso virou minha cabeça, né? Eu posso dizer que eu hoje sentiria falta se eu parasse de cobrir futebol de várzea, se eu tivesse que parar de rodar por onde a gente roda, no meu trabalho, o trabalho em TV Vila Esporte, eu sentiria muita falta, mas muita falta, porque é onde eu consigo me encontrar. Você falou do Parque Novo Oratório, o Parque Novo Oratório está inserido nisso. Você falou que é escritor também, você pode falar um pouco pra gente sobre a sua última obra? É o seguinte, o trabalho mais recente chama Estranhos Noturnos. Estranhos Noturnos, ele é uma história de amor que acontece nos anos 90, na Santo André dos anos 90. Na verdade, o livro começa com o personagem em 82 e vai até 97. Então, é uma linha do tempo para contar a história, não digo de uma geração, porque seria muita petulância eu querer falar em nome de uma geração. Um recorte importante da galera que viveu nos anos 90 em Santo André está em Estranhos Noturnos, né? A gente conta a história dessa cidade de uma galera que sonhou aí em viver do rock and roll, da cultura, do livro, do cinema, da arte, do bairro e da cidade, né? É a história de um garoto e a sua garota, mas olha que se eu dissesse para você que o protagonista da história é Santo André, eu acho que não fugiria tanto não. Estranhos Noturnos, na verdade, é essa história de amor, mas também é uma grande homenagem minha para a cidade de Santo André. E você falou que era envolvido com o movimento punk, isso também afeta na sua obra? Eu acho que, tanto quanto hoje, eu acho muito legal ver uma galera toda se educando e se formando através do hip hop, do rap brasileiro, tem que falar isso. Tanto quanto formou toda essa geração, eu acho que a minha
ou parte da minha, se educou muito na rua pelo punk rock. Punk rock para mim é importante por isso, né? Não por estereótipos, cara. Eu nunca tive um moicano na vida, por exemplo. Mas eu tive o coração que viveu isso muito fortemente, que é muito grato ao punk rock. Eu devo demais para essa galera aí que está na atividade, aí que segue, né? Que segue lutando para ter uma sociedade mais justa. Tá certo. Obrigadão, viu, Marcelo, por receber a gente. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Boa sorte no trabalho e que Santo André apareça bem aí, tem que aparecer. As pessoas que fazem essa cidade têm que ter esse espaço. Vocês estão de parabéns, tá bom? Mas não vou desistir de fazer alguém sorrir, pois é belo demais ver alguém sorrir, é belo demais.